Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebima e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Estes lhe disseram: Assim diz Ezequias: Hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como quando os filhos estão prestes a nascer, mas não há forças para dá-los à luz. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. Que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: Digam ao seu senhor, que assim diz o Senhor: Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retomar a seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e de lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei de Cuxi, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você ouviu que os reis da Assíria têm feito a todos os países, como os separaram para a destruição. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, os reis de Lair, de Sefarvaim, de Rena e de Ivá? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, subiu ao templo do Senhor e estendeu-se diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você zombou do Senhor por meio dos seus mensageiros. Você declarou: com carruagem sem conta, subi aos pontos mais elevados das montanhas e às inacessíveis alturas do Líbano. Cortei os seus mais altos cedros, os seus melhores juníperos. Entrei nas suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Você não ouviu que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade, planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria em ruínas cidades fortificadas. Os seus habitantes, sem forças, desanimam envergonhados. Como são plantas no campo, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna. Como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e a sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu gancho no seu nariz e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar. No terceiro ano, porém, semeiem e colham, plantem vinhas e comem o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e dará frutos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor.
Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá permaneceu. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, o seu filho, sucedeu-o como rei.